andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Usiminas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95, com um ano do Plano Real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas. Nos valores, eu pedi a 2 grupos para fazer o cálculo para mim. Então, o que acontece? Eu não vou mencionar os grupos aqui, mas são grupos super estabelecidos. Um é um grande grupo internacional e o outro é um grande grupo brasileiro. Um me deu a estimativa entre 500 e 700 bilhões, entre 500 e 700 bilhões, ou seja, valor médio 600, e o outro me deu entre 700 e 900, valor médio 800. Para essas 5, só para a Petrobras? Para a participação do governo em todas as estatais. Porque isso aí... todas as estatais. Essas são possivelmente as mais valiosas. As mais Era a participação do governo em todas as estatais. Estão juntando tudo da 500... Todo mundo, Caixa, Banco do Brasil, pega todo mundo e calcula quanto tem de valor econômico lá. Entendi. O valor esperado de um grupo era em torno de 800, no outro era entre 500 e 700 era 600, a média era 700. Então eu falei, tem 700 de privatizações. Será que hoje a mídia já entende
que dá apoio legal a um programa de privatização seria bom, eu acho que o Congresso aprova. Por isso que eu falo sempre de uma aliança de centro-direita, de liberais democratas. Nós não somos prisioneiros da Caixa, desculpe. Quer dizer, esse negócio de falar assim, olha, mas até você convencer, não tem que convencer. Se os liberais democratas estiverem no governo, eles vão aprovar um plano de privatização. Chicote neles! Olá, você está no canal Por que Tanta Pobreza? Meu nome é Clóvis Chibata e aqui nós damos, com muito gosto, chicotada no lombo dos 70 mil políticos, 70 mil raça de víboras, que ganham altos salários, altas regalias, e em vez de ajudar o povo legislando a favor do povo, legislam a favor de elite, bancos, grandes empresários, pessoal que tem money. E também damos chicotada no lombo dos 35 partidos políticos, 35 raças de víboras, facções criminosas, 35 facções criminosas, desgraçados, que fazem o povo brigar entre si, criaram esse negócio de direita, esquerda, centro, que fazem o povo nessa confusão, eu escolho direita, escolho esquerda, escolho centro. Tudo balela, tudo falácia. Aqui nós não estamos a favor de nenhum partido político, nenhum político. Aqui nós damos chicotada neles. Você viu aí no começo do vídeo Dr. Enéas falando sobre privatizações. E o tema do vídeo hoje é privatizações. Ela é boa para o povo? Para quem é bom privatizações? Privatizações, como o próprio Dr. Enéas profetizando 30 anos atrás, e hoje, 2019, entrou um grupo aí bom, Paulo Guedes, o homem da privatização, vende tudo, vende Amazônia, vende Banco do Brasil, vende Petrobras, vende todas as empresas. Parece que as empresas é até dele, né? O Paulo Guedes. Para você entender, temos 150 estatais, e principalmente as mais valiosas, Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Eletrobras, e por aí vai, Correios. Essas instituições públicas, elas existem há centenas de anos, e elas foram criadas por isso aqui, ó, impostos do nosso dinheiro, nosso bolso do brasileiro. Então é patrimônio do Brasil, patrimônio dos brasileiros. Foram construídos há décadas com o nosso dinheiro, suor do nosso trabalho. Então já começa aí, é patrimônio do Brasil. Os caras querem vender as estatais e nem consultam o povo. Não é um país democrático? Nem consultam o povo, se o povo quer que venda as estatais, quer se realmente faça isso. Porque as estatais não é o problema. O problema é os governos que cuidam das estatais, que gerem, que gerenciam as estatais, que destruíram, que fizeram essa imagem que as estatais não prestam, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras. Então o problema não está nas estatais, o problema está nos políticos que detonam esse país, que fazem o que quiser com esse país, e aí a imagem da estatal, da empresa pública fica manchada, e vem esses desgraçados e aproveitam isso para falar, não presta, Petrobras dá prejuízo, Correio não trabalha direito, Eletrobras não dá lucro, só dá problema, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Mas vamos ver aqui rapidinho, para o vídeo não ficar longo. Petrobras dá problema. Em 2018, a Petrobras teve um lucro de 25 bilhões de reais. Veio aí, Paulo Guedes? Uma empresa que não dá lucro. Correios, mesmo mal das pernas, aí por muitos anos, que fraudaram aí a Postales, destruíram o Correio. Ele começou a se levantar e teve um lucro em 2018 de 161 milhões de reais. Banco do Brasil dá muito problema. Teve um lucrinho aí em 2018 de 12 bilhões de reais. Caixa Econômica Federal teve um lucrinho bobo de 10 bilhões de reais. Não é uma empresa que dá lucro. Eletrobras
teve um lucrinho aí, uma empresa de eletricidade, 13 bilhões de reais, lucrinho bobo. BB Seguridades, que é uma seguradora da parte do Banco do Brasil, lucro bobo, ó, 3 bilhões de reais em 2018. Todas essas empresas, estou falando do lucro do ano passado, em 2018. A BR Distribuidora teve um lucro bobo, uma balela de 3 bilhões de reais também. Juntando todas essas empresas que eu falei aqui, dá quase 70 bilhões de reais por ano, beirando a 100 bilhões de reais. Essas empresas que Paulo Guedes quer desfazer. Suponhamos que Paulo Guedes, você vê aí no vídeo ele falando que a média que ele ia conseguir vendendo todas as estatais, principalmente as principais, era de 700 bilhões de reais. Nós sabemos que ele quer vender essas estatais para bater no valor da dívida pública. A dívida pública está cotada até o final de 2019 em 4 trilhões e 300 bilhões de reais. Suponhamos, eu vou jogar um pouquinho um preço para cima, que o Paulo Guedes conseguisse 1 trilhão de reais em todas essas estatais do Brasil. E abatesse esse 1 trilhão de reais no valor da dívida pública, que é 4 trilhões e 300 bilhões de reais. Sobraria ainda um abacaxi, um problema muito grande, muito sério, de 3 trilhões e 300 bilhões de reais. Quer dizer, praticamente 70% ainda da dívida. Quer dizer, Clóvis, que o Paulo Guedes venderia todas as estatais que dão lucro, são altamente lucráveis, e aí o brasileiro, porque vai sobrar para o brasileiro, né? Lembrando que essas estatais foram construídas com o dinheiro do suor do trabalhador, dos impostos, ia sobrar ainda 3 trilhões e 300 bilhões de reais de dívida, sim. E como o Paulo Guedes não ia conseguir pagar toda a dívida, o que ia acontecer? Ia bater só 1 trilhão, ia sobrar 3 trilhões e 300 bilhões, esse dinheiro que sobrasse ia ser renegociado, fazer uma renegociação da dívida de novo, ia se jogar juros e amortização da dívida todos os anos, como é feito nesses todos os últimos anos aí, todos os anos que existe a dívida. E o que ia acontecer? A dívida ia continuar crescendo. Como o Fernando Henrique, o próprio Dr. Enéas falou no começo lá, o Fernando Henrique é que começou com esse projeto neoliberal, que é o mesmo projeto do Guedes, de ir vendendo tudo, e você viu que ele vendeu um monte de estatal e a dívida, em vez de diminuir, porque a ideia era vender as estatais também em 94, com o Fernando Henrique Cardoso, com o partido do PSDB, que é partido do centro, e agora é partido de direita. Viu? Por isso que eu falo para você que não interessa o partido que esteja, se é direita, esquerda, centro, eles vão sempre ferrar o brasileiro. Então foi o partido do Fernando Henrique que começou, né, fazer essa venda aí de estatal. E deu no que deu. Hoje nós temos uma dívida de 4 trilhões e 300 bilhões de reais. Então, se o Guedes conseguisse 1 trilhão vendendo todas as estatais, não pagaria a dívida ia aumentar, ia sobrar para os outros governos, e o governo ia botar a culpa no governo do Bolsonaro, com o Paulo Guedes, que vendeu todas as estatais, e aí não ia ter estatal, ia continuar com a dívida, e aí quem ia lucrar com essas vendas de estatais? As empresas que comprassem, porque elas iam comprar um valor bem abaixo a preço de banana, como o próprio Enéas falou, ia terceirizar funcionário, ia tentar cortar o máximo possível de gasto para ter lucro, ia aumentar os serviços, os valores dos serviços, ia escravizar o povo, né? Porque eles que iam mandar e ia fazer do jeito que eles quisessem, nós não ia pagar a dívida pública, ela ia aumentar e perderíamos um patrimônio que foi construído há séculos e há séculos pelos impostos do povo. Então, moral da história, as estatais são altamente lucráveis, venderia-se a preço de banana, e quem ia sair bem nessa foto é os grupos internacionais, as 13 famílias mais ricas do mundo, a China,
os Estados Unidos, que compraria as nossas riquezas, compraria as empresas públicas construídas com suor do imposto do povo trabalhador e não pagaria dívida nenhuma. E, moral da história, você que ainda acredita em político, acho que entendeu que não é uma boa privatizar. Privatizar é fugir da responsabilidade de governar. Olha que frase bonita. Privatizar é fugir da responsabilidade de governar. Governar as empresas públicas, quer dizer, diminuir o Estado é tirar a responsabilidade do governo. Para que existe presidente? Para que existe governo se quer vender todos os nossos patrimônios públicos? Fica fácil assim. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha se você achou muito bom o vídeo, compartilhe, passa para frente esse vídeo, deixe o seu comentário aqui que é importante para mim saber se você está entendendo o propósito do canal. E ativa o sininho de notificações para você não perder os próximos vídeos do canal. E tá aí. Querem vender o Brasil sem o seu consentimento, sem o povo falar não, não privatiza não. Deixa as nossas empresas públicas, recupera, faz elas cada vez mais lucrar para que o povo possa ter benefício desse dinheiro. Fui! Até um próximo vídeo.